Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história do Império Romano. Esta é uma história sobre uma civilização que, de origens humildes, elevou-se para dominar o mundo mediterrâneo e além, com seu símbolo, a águia, pairando sobre 3 continentes: Europa, Ásia e África. Imagine uma era onde uma simples cidade, construída sobre 7 colinas, conseguiu, através de sua engenhosidade militar, política e cultural, conquistar territórios tão vastos que, até hoje, sentimos sua influência em nossos sistemas de governo, leis e línguas. Vamos revelar por que esse império foi tão extraordinário, duradouro e, finalmente, como entrou em declínio. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente viviam em mansões com sistemas de aquecimento sob o piso 2000 anos, enquanto outras partes do mundo ainda lutavam com tecnologias primitivas. É loucura pensar que algo tão grandioso como o Império Romano poderia ter começado como uma pequena aldeia de pastores e agricultores às margens do rio Tibre. Esta é a história de um tempo em que um simples símbolo, o SPQR, Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo de Roma, ou a visão das legiões no horizonte poderia significar a chegada da lei romana, estradas pavimentadas e aquedutos, ou destruição total para aqueles que resistissem. Muitas vezes retratamos o Império Romano como esses tempos gloriosos de ordem e civilização, mas na verdade era uma sociedade muito complexa e contraditória. Os romanos eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem azeitada. Eles mantinham suas províncias, suas fronteiras e suas instituições em constante vigilância. Tudo que era preciso era uma pequena fraqueza em sua estrutura ou uma falha em sua liderança. E, num piscar de olhos, rebeliões podiam surgir, fronteiras podiam ser violadas, e a estabilidade do maior império do mundo antigo poderia ser ameaçada. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas: um olhar ambicioso de um general para o trono imperial, uma decisão administrativa mal calculada, o som distante de tropas bárbaras se aproximando das fronteiras. Ambições pessoais e ameaças externas começavam uma cadeia que acabava abalando os próprios alicerces do império. Imperadores e senadores puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a cobertura da glória de Roma. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: a expansão das legiões romanas. Você já ouviu falar da extraordinária máquina militar que conquistou o mundo antigo? É um conceito fascinante. Uma legião romana marcharia por territórios desconhecidos, frequentemente construindo um acampamento fortificado completo ao final de cada dia de marcha, e então dormiria em relativa segurança mesmo em território hostil. Se encontrassem resistência, suas formações disciplinadas, equipamento padronizado e táticas superiores quase sempre prevaleceriam. Mas se um território se rendesse voluntariamente, seus habitantes poderiam eventualmente ganhar cidadania e participar dos benefícios do mundo romano. Parece uma máquina imparável, não é? Mas as legiões eram apenas um componente do sucesso romano, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por ruas onde o ar estava impregnado dos sons de mercadores anunciando seus produtos, senadores debatendo leis e o rugido das multidões no Coliseu. Descobriremos como Roma moldou destinos, construiu uma civilização que durou mais de 1000 anos e deixou um legado que muitas nações ainda reivindicam como parte de sua herança. Por que este império realmente começou? As pessoas viviam em um mundo fragmentado, onde pequenas cidades-estado e reinos frequentemente entravam em conflito, e Roma ofereceu algo diferente: um modelo de expansão que incorporava os conquistados, em vez de simplesmente subjugá-los. O que você comia, como você adorava e o que você pensava, tudo podia ser influenciado pela cultura romana, mas com espaço para adaptações e variações locais. Quando alguém ousava desafiar o poder romano ou resistir à sua expansão, era visto como uma ameaça à ordem que Roma estava construindo. Eles chamavam esses resistentes de bárbaros ou inimigos de Roma. Estes opositores eram frequentemente povos que simplesmente desejavam manter sua independência, ou líderes que questionavam a dominação romana. Os romanos os viam como um perigo para a ordem que mantinha a Pax Romana funcionando. Os generais e administradores romanos eram muito engenhosos à sua maneira. As legiões quebravam exércitos inimigos, e as estradas romanas quebravam barreiras geográficas. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: manter e expandir o império. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de poder e glória
Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso de ambições imperiais, sobre imperadores cuja grandiosidade trouxe tanto esplendor quanto ruína. Vamos falar sobre cidadãos comuns que viviam sob a proteção da lei romana e aqueles que sofreram sua ira. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que, finalmente, as legiões não puderam mais manter as fronteiras, marcando o fim de uma era e o início de outra. O Império tocou vastos territórios, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas leis, línguas e monumentos que sobreviveram. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as águias daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo, Roma. Segundo a lenda, a cidade foi fundada por Rômulo em 753 a.C., após ele matar seu irmão gêmeo Remo em uma disputa sobre onde construir a cidade. Esta história violenta de irmão contra irmão prenunciava o futuro de Roma, grandiosidade construída sobre fundações de conflito e ambição. Mas a história arqueológica sugere origens mais modestas, pequenos assentamentos nas 7 colinas próximas ao rio Tibre que gradualmente se fundiram em uma cidade. Nos primeiros séculos, Roma era apenas uma entre muitas cidades-estado na Península Italiana. Inicialmente governada por reis etruscos, a cidade viveu uma dramática transformação política por volta de 509 a.C., quando o último rei, Tarquínio, o Soberbo, foi expulso e a República Romana foi estabelecida. Esta nova forma de governo, embora não fosse uma democracia no sentido moderno, instituiu princípios como mandatos limitados, divisão de poder e representação, embora principalmente para as classes mais altas, que influenciariam sistemas políticos até nossos dias. A República foi estruturada para evitar a concentração de poder nas mãos de um único homem. 2 cônsules eram eleitos anualmente para liderar o governo, enquanto o Senado, composto principalmente de aristocratas, patrícios, fornecia continuidade e orientação. Assembleias populares davam ao povo comum, plebeus, alguma voz, embora o sistema fosse fortemente inclinado em favor da elite. Este equilíbrio de poder entre diferentes classes e instituições criou tensões, mas também uma resiliência que ajudou Roma a sobreviver e prosperar por séculos. Nos 5 séculos seguintes, Roma transformou-se de cidade-estado em um vasto império que dominava todo o Mediterrâneo. Este crescimento não foi planejado inicialmente. Começou como uma série de conflitos defensivos que gradualmente levaram a uma postura mais expansionista. As guerras púnicas contra Cartago, 264-146 a.C., exemplificam esta transformação. O que começou como uma disputa por influência na Sicília tornou-se uma luta existencial que terminou com a destruição total de Cartago e o domínio romano sobre o Mediterrâneo Ocidental. O sucesso de Roma deveu-se em parte ao seu excepcional sistema militar. A Legião Romana, com aproximadamente 5.000 homens altamente treinados, era uma máquina de combate formidável. Os soldados eram profissionais que serviam por longos períodos, inicialmente 6 anos, mais tarde até 25 anos, não camponeses reunidos para campanhas sazonais. Eles eram rigorosamente treinados em formações de combate padronizadas e equipados uniformemente, o que permitia que unidades se movessem entre legiões sem perder eficácia. Igualmente importante era a abordagem romana da conquista. Diferentemente de muitos impérios anteriores que simplesmente extraíam tributos de povos subjugados, Roma oferecia um caminho para a integração. Cidades e povos conquistados podiam eventualmente ganhar cidadania romana, com todos os direitos e proteções legais que isso trazia. Elites locais eram frequentemente incorporadas às estruturas de poder romanas, criando interesse nos territórios conquistados em apoiar, em vez de resistir, ao domínio romano. Esta política de inclusão gradual ajudou a transformar um império conquistado pela força em um que muitos de seus súditos viam como legítimo. Roma também demonstrou impressionante capacidade de adaptação e aprendizado com outras culturas. Dos etruscos, adotaram práticas religiosas e símbolos como a toga e os fasces. Dos gregos, absorveram arte, filosofia, literatura e até deuses, frequentemente fundindo-os com equivalentes romanos. Mais tarde, cultos orientais como o de Mitra e Ísis encontraram seguidores em Roma, e eventualmente o cristianismo, inicialmente perseguido, tornou-se a religião oficial do império. À medida que o território romano se expandia, seu sistema político enfrentava crescentes tensões. A república foi projetada para uma cidade-estado, não para um império mediterrâneo. O afluxo de riqueza das conquistas exacerbou a desigualdade social. Terras agrícolas foram consolidadas em grandes propriedades,
latifúndios, trabalhadas por escravos, deslocando muitos pequenos agricultores. Generais bem-sucedidos comandavam a lealdade de suas tropas, às vezes mais do que ao Estado romano. No primeiro século a.C., estas tensões culminaram em uma série de guerras civis que efetivamente acabaram com a República. Líderes populistas como os irmãos Graco tentaram reformas agrárias, mas foram assassinados. O general Mário reformou o exército para incluir homens sem propriedades, criando soldados cuja lealdade era principalmente aos seus comandantes, não ao Estado. Seu rival Sula marcharia sobre Roma, tornando-se o primeiro general romano a virar suas legiões contra a própria cidade. O conflito final que transformou república em império veio com o famoso triunvirato de Júlio César, Pompeu e Crasso, que efetivamente governaram Roma juntos por um tempo. Após a morte de Crasso e deterioração da relação entre César e Pompeu, a guerra civil estourou. César derrotou Pompeu e retornou a Roma como ditador, mas seu assassinato nos idos de março, 15 de março, de 44 a.C. lançou Roma em mais caos. Do tumulto emergiu Otaviano, sobrinho-neto e filho adotivo de César. Após derrotar Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio em 31 a.C., ele tornou-se o governante incontestável de Roma. Em vez de declarar-se ditador como César, Otaviano implementou uma transformação mais sutil. Ele restaurou a República no papel, devolvendo poder ao Senado e outras instituições republicanas. Na realidade, ele concentrou poder em suas próprias mãos, recebendo o título de Augusto e efetivamente tornando-se o primeiro imperador romano, embora nunca tenha usado esse título específico. Esta ficção política serviu a Roma bem. Augusto e seus sucessores mantiveram a aparência de instituições republicanas enquanto exerciam poder monárquico de fato. Esta abordagem ajudou a legitimar o novo sistema, mantendo a tradição enquanto adaptava a novas realidades imperiais. O reinado de Augusto, 27 a.C., 14 d.C., inaugurou a Pax Romana, um período de relativa paz e prosperidade que durou aproximadamente 200 anos. Durante este tempo, o comércio floresceu, cidades cresceram, e a cultura romana atingiu seu auge. Os sucessores de Augusto da dinastia Júlio-Claudiana, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, tiveram sucessos variados, com Calígula e Nero particularmente notórios por comportamento errático e tirânico. O ano dos 4 imperadores, 69 d.C., após o suicídio de Nero, demonstrou a crescente importância do exército na política romana. O poder de fazer imperadores havia passado do Senado para as legiões. Vespasiano emergiu vitorioso deste conflito, estabelecendo a dinastia Flaviana. Ele e seu filho Tito governaram capazmente, embora outro filho, Domiciano, tenha se provado tão tirânico que foi assassinado, levando a outro período de incerteza. O século II d.C. viu o apogeu do Império Romano sob os 5 bons imperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Durante este período, o Império atingiu sua maior extensão geográfica sob Trajano, incluindo a conquista da Dácia, atual Romênia, e partes da Mesopotâmia. Adriano consolidou as fronteiras do Império, construindo muros e fortificações como o famoso Muro de Adriano na Britânia. Esta era também viu impressionantes projetos de construção, avanços legais e florescimento intelectual. A vida dentro do Império Romano variava enormemente dependendo de status social, localização geográfica e período específico. Na capital, a elite desfrutava de luxo extraordinário em vilas decoradas com mosaicos, afrescos e esculturas. Tinham acesso a alimentos exóticos importados de todo o Império, eram servidos por exércitos de escravos, e desfrutavam de amenidades como banhos aquecidos e sistemas sofisticados de encanamento. Para cidadãos comuns em Roma, a vida podia ser precária. A maioria vivia em insulae, edifícios de apartamentos de vários andares frequentemente construídos com materiais inferiores, sujeitos a colapsos e incêndios. O imperador Augusto limitou a altura desses edifícios a cerca de 20 metros após vários acidentes fatais. O abastecimento de água e alimentação para a crescente população urbana era um desafio constante, resolvido parcialmente através de aquedutos monumentais e programas de distribuição de grãos. Mesmo assim, Roma oferecia oportunidades e entretenimento não disponíveis em outros lugares. O pão é circo, panem e circenses, distribuição de alimentos e espetáculos públicos, mantinha a população urbana alimentada e entretida. O Coliseu, construído pela dinastia Flaviana, sediava combates de gladiadores, caçadas de animais exóticos, e até batalhas navais quando a arena era inundada. O Circus Maximus, muito maior, acomodava mais de 150 mil espectadores para corridas de bigas, a forma mais popular de entretenimento de massa.
Nas províncias, o impacto de Roma variava. Cidades novas eram construídas seguindo modelos romanos, com fóruns, templos, teatros, anfiteatros e banhos públicos. Estradas pavimentadas ligavam o império, permitindo o movimento eficiente de tropas, oficiais e comércio. Como o famoso ditado proclama, todos os caminhos levam a Roma, e essas estradas eram tão bem construídas que muitas ainda existem hoje, mais de 2000 anos depois. A língua também refletia diferentes níveis de romanização. No Oriente, onde a influência grega era forte, o grego permaneceu a língua franca, mesmo entre administradores romanos, que frequentemente eram bilíngues. Religiosamente, Roma era notavelmente tolerante, desde que os cultos locais não desafiassem a autoridade romana. O panteão romano facilmente absorvia deuses estrangeiros, frequentemente identificando-os com divindades romanas existentes. O culto ao imperador, iniciado com Augusto e expandido por sucessores, tornou-se importante força unificadora, oferecendo uma forma de religião cívica que todos os súditos podiam praticar independentemente de suas crenças pessoais. Economicamente, o império era movido por uma mistura de agricultura, manufatura artesanal e comércio extensivo. Grandes propriedades agrícolas, latifundia, produziam grãos, azeite e vinho, frequentemente usando mão de obra escrava. Produtos eram transportados pelo Mediterrâneo e nas estradas romanas, criando uma economia integrada sem precedentes no mundo antigo. Uma única moeda era usada em todo o império, facilitando o comércio. A escravidão era componente integral da sociedade romana, com escravos constituindo talvez 30 a 40% da população italiana. A escravidão romana não era baseada em raça. Escravos vinham principalmente de povos conquistados ou eram nascidos na escravidão. Suas experiências variavam enormemente, desde trabalhadores das minas em condições brutais até administradores educados gerindo propriedades ou servindo como médicos, professores e contadores. Manumissão, libertação, era relativamente comum, criando uma grande população de libertos que frequentemente mantinham conexões com seus antigos mestres. O sistema legal romano é talvez uma das contribuições mais duradouras à civilização. O conceito de igualdade perante a lei, devido processo, e direitos baseados em cidadania e não afiliação tribal surgiu na República e foi refinado durante o Império. O Corpus Juris Civilis, compilado sob o imperador Justiniano no século VI d.C., tornou-se a base para muitos sistemas legais modernos. A educação romana focava primariamente em habilidades práticas necessárias para administração, política e retórica. Meninos de famílias privilegiadas estudavam gramática, literatura, história, matemática e, acima de tudo, oratória, a arte de falar em público, crucial para a carreira política. A educação de meninas tipicamente terminava mais cedo, focando em habilidades necessárias para administrar um lar, embora algumas mulheres da elite recebessem educação mais extensa. A saúde pública demonstrava o pragmatismo romano. Aquedutos traziam água fresca para cidades, enquanto sistemas de esgoto removiam resíduos. Banhos públicos ofereciam não apenas limpeza, mas também exercício e socialização. Hospitais militares, valetudinaria, forneciam tratamento para soldados feridos, com médicos capazes de realizar procedimentos como amputações, trepanação e cirurgia de catarata. Muitos desses médicos eram gregos ou escravos treinados por gregos, já que a medicina grega era considerada superior. No auge de seu poder no século II d.C., o Império Romano parecia invencível. Sua população estimada de 60 a 70 milhões representava talvez um quarto da humanidade. Estendia-se da Escócia à Arábia, do Atlântico à Mesopotâmia. Roma havia derrotado todos os rivais significativos e estabelecido fronteiras aparentemente estáveis. Ainda assim, sementes de declínio já estavam sendo plantadas. O reinado de Marco Aurélio, 161–180 d.C., frequentemente visto como o auge da governança romana, também enfrentou desafios significativos, incluindo uma devastadora praga, possivelmente varíola ou sarampo, que matou milhões e dificuldades nas fronteiras com tribos germânicas e o Império Parta. O sucessor de Marco Aurélio, seu filho Cômodo, foi um governante notoriamente incompetente cujo assassinato em 192 d.C. lançou o império em outro período de guerra civil. Este padrão de assassinato imperial e subsequente conflito tornou-se cada vez mais comum nos séculos seguintes, criando instabilidade crônica. Durante o turbulento século III, conhecido como Crise do Terceiro Século, o império quase entrou em colapso, com 26 imperadores reconhecidos pelo Senado em apenas 50 anos, 235–284 d.C., a maioria morrendo violentamente. Esta instabilidade foi exacerbada por crescente pressão nas fronteiras.
Tribos germânicas empurradas para o oeste por movimentos populacionais na Ásia Central, o ressurgente Império Persa que substituiu os partas, e outros grupos bárbaros cada vez mais testavam as defesas romanas. Províncias se separavam sob usurpadores locais, com o Império Gálico no oeste e o Reino de Palmira no leste temporariamente quebrando a unidade imperial. O imperador Diocleciano, 284-305 d.C., finalmente estabilizou a situação através de reformas radicais. Ele dividiu o império em metades oriental e ocidental, cada uma governada por um Augusto com César como subordinado e eventual sucessor. Este sistema de tetrarquia, governo de quatro, distribuía o enorme fardo administrativo e permitia resposta mais rápida a ameaças. Diocleciano também expandiu significativamente a burocracia, reorganizou províncias, e implementou controles de preços e outras medidas econômicas para combater a inflação severa. Culturalmente, Diocleciano abandonou a pretensão de que o imperador era meramente o primeiro cidadão. Adotando práticas das monarquias orientais, ele introduziu elaboradas cerimônias de corte, vestimentas e formas de reverência, incluindo prostração diante do imperador. Estas mudanças refletiam a evolução do império de seu republicano romano nominal para um estado mais abertamente autocrático e orientalizado. A tentativa de Diocleciano de ordenada transferência de poder falhou após sua abdicação em 305 d.C. Mais guerra civil seguiu-se até que Constantino emergiu vitorioso em 324 d.C. Constantino é mais famoso por duas decisões com imenso impacto histórico: a legalização do cristianismo e a transferência da capital imperial para Bizâncio, renomeada Constantinopla. Enquanto as razões exatas para a conversão de Constantino são debatidas, sua aceitação e eventual favorecimento do cristianismo transformou uma seita anteriormente perseguida em religião dominante. Embora o paganismo continuasse generalizado durante sua vida, o cristianismo ganhou proeminência crescente. Sob imperadores posteriores, especialmente Teodósio I, 379-395 d.C., o paganismo foi ativamente suprimido e o cristianismo tornou-se religião oficial do Estado. A mudança de capital para Constantinopla também provou ser decisão presciente. Situado na junção da Europa e Ásia, com defesas naturais excelentes e controle dos lucrativos comércios entre Mar Negro e Mediterrâneo, Constantinopla prosperou enquanto Roma enfrentava dificuldades crescentes. Esta transferência de poder para o leste lançou as bases para eventual divisão permanente do império. No século IV, o império estava cada vez mais dividido entre alves oriental e ocidental governados separadamente, embora ainda nominalmente um império unificado. As províncias orientais eram mais ricas, mais urbanizadas e menos expostas a invasões bárbaras que as ocidentais. Esta divisão tornou-se permanente após a morte de Teodósio I em 395 d.C., quando o império foi dividido entre seus filhos, Arcádio no leste e Honório no oeste. Os séculos V e VI viram destinos drasticamente diferentes para as duas metades. O Império Romano Ocidental enfrentou ondas cada vez mais graves de invasões germânicas que não podia repelir efetivamente. Roma foi saqueada pelos visigodos em 410 d.C. e pelos vândalos em 455 d.C. Províncias foram gradualmente perdidas. Britânia foi abandonada por volta de 410 d.C., a África do Norte caiu para os vândalos, a Península Ibérica para visigodos e suevos, e a Gália para uma mistura de tribos germânicas. O fim oficial do Império Romano Ocidental é geralmente datado em 476 d.C., quando o último imperador, o jovem Rômulo Augustulo, foi deposto pelo general germânico Odoacer. Em vez de nomear um imperador de fantoche substituto, Odoacer devolveu as insígnias imperiais a Constantinopla, nominalmente reconhecendo o imperador oriental como governante de um império reunificado enquanto governava a Itália como rei. O Império Romano Oriental, posteriormente conhecido como Império Bizantino, continuou por quase 1000 anos, até a queda de Constantinopla para os otomanos em 1453 d.C. Embora transformado significativamente ao longo deste milênio, tornando-se culturalmente mais grego, religiosamente mais intensamente cristão ortodoxo, e frequentemente reduzido em território, manteve muitas instituições romanas e sempre viu-se como a continuação direta do Império Romano. O imperador Justiniano, 527-565 d.C., fez tentativa ambiciosa mas em última análise insustentável de reconquistar o Ocidente. Seus generais, notavelmente Belisário, recuperaram temporariamente o norte da África, partes da Itália e porções do sul da Espanha. Estas conquistas, entretanto, esgotaram enormemente os recursos do império e foram em grande parte perdidas após sua morte.
Mais duradoura foi a codificação legal encomendada por Justiniano, o Corpus Juris Civilis, que preservou e sistematizou a lei romana, mais tarde formando as bases para muitos sistemas legais europeus. Nos territórios ocidentais anteriormente romanos, os governantes germânicos adotaram muitos aspectos da cultura e administração romanas. Clovis, rei dos francos, converteu-se ao cristianismo católico e adotou vestimentas e títulos romano-imperiais. Teodoric, o Grande, governou a Itália como rei ostrogótico, mas manteve estruturas administrativas romanas intactas, promovendo reconciliação entre godos e romanos. Estas fusões de elementos germânicos e romanos eventualmente gestariam as primeiras entidades políticas da Europa medieval. O legado de Roma é extraordinariamente vasto e duradouro. Na política, a ideia de império universal transcendendo identidades tribais e étnicas influenciou inúmeros estados subsequentes, do Sacro Império Romano ao Império Russo. Instituições como códigos legais universais, burocracia permanente e cidadania baseada em lei em vez de etnia derivam significativamente de modelos romanos. Culturalmente, o latim permaneceu a língua da erudição, administração e religião na Europa Ocidental por mais de 1000 anos após a queda de Roma. A literatura, arte e arquitetura romanas estabeleceram padrões estéticos que seriam repetidamente revividos, mais notavelmente durante a Renascença e os períodos neoclássicos. Mesmo nossas línguas continuam a refletir influência romana, não apenas as línguas românicas diretamente descendentes do latim, mas também o inglês, onde talvez 60% do vocabulário deriva do latim. Tecnologicamente, os romanos não foram particularmente inovadores comparados a alguns de seus contemporâneos como os chineses. Suas verdadeiras realizações estavam na engenharia em larga escala e aplicação prática de conhecimento existente. Aquedutos, estradas, banhos públicos, edifícios de múltiplos andares com sistemas de aquecimento sob o piso, hipocaust, e técnicas avançadas de construção como concreto à prova d'água demonstram seu gênio para a solução prática de problemas. Muitas destas técnicas foram perdidas após a queda de Roma e só redescobertas séculos depois. Religiosamente, o papel de Roma foi paradoxal. Embora inicialmente hostil ao cristianismo, o império eventualmente tornou-se seu principal veículo de disseminação. A estrutura administrativa da Igreja Católica Romana foi modelada diretamente conforme a do Império, com dioceses seguindo fronteiras provinciais romanas. Roma tornou-se o centro da cristandade ocidental, enquanto Constantinopla liderou a tradição oriental ortodoxa. As razões para o colapso do Império Romano, particularmente no Ocidente, têm sido debatidas por historiadores por séculos. Edward Gibbon, no clássico Declínio e Queda do Império Romano do século XVIII, culpou principalmente o cristianismo por enfraquecer as antigas virtudes romanas. Estudiosos subsequentes identificaram fatores que vão desde mudanças climáticas e pandemias até inflação crônica, dependência excessiva de trabalho escravo, esgotamento de recursos minerais e pura complexidade administrativa. A visão moderna tende a ver o colapso como resultado de múltiplos fatores interagindo ao longo de um período prolongado. Pressão externa de povos bárbaros cada vez mais sofisticados combinada com instabilidade política interna criou um ciclo vicioso. As necessidades de defesa impulsionavam o aumento de impostos, levando a declínio econômico e insatisfação, que por sua vez enfraqueciam a capacidade do império de manter suas fronteiras. Dificuldades econômicas levavam a compromisso crescente com bárbaros como federados e soldados, gradualmente transformando o caráter das instituições romanas. O colapso também pode ser visto não apenas como destruição, mas como transformação. Como o historiador Peter Brown argumentou, o mundo antigo tardio do período de aproximadamente 250 a 750 d.C. foi época de extraordinária criatividade e mudança em vez de simples decadência. Novas formas de expressão religiosa surgiram, incluindo o monasticismo e rica tradição teológica cristã. Identidades comunitárias foram reconfiguradas quando as instituições imperiais se enfraqueceram. Novas sínteses culturais emergiram à medida que elementos romanos e germânicos se mesclavam para formar as bases da Europa medieval. A questão de por que o Império Romano do Ocidente caiu enquanto sua contraparte oriental sobreviveu por quase 1000 anos adicionais também ilumina os fatores por trás do declínio romano. O Oriente tinha vantagens significativas: economia mais robusta baseada em comércio, urbanização mais densa, melhor posição estratégica e maiores reservas de mão de obra. Constantinopla, com suas formidáveis defesas, nunca foi vulnerável da mesma forma que Roma. Estas diferenças permitiram ao Oriente resistir a pressões similares que provaram fatais para o Ocidente.
A sobrevivência do Império Oriental, bizantino, oferece perspectiva importante sobre a resiliência das instituições romanas quando adaptadas às circunstâncias em mudança. A transformação gradual de uma sociedade romana de língua latina para uma civilização de língua grega, com cristianismo ortodoxo como força unificadora em vez de religião tradicional romana, demonstra notável continuidade através de mudança significativa. Mesmo após perder muitos de seus territórios para a expansão islâmica no século VII, o Império em Constantinopla manteve identidade como guardiões da herança romana por séculos. A queda de Roma representa uma das maiores transições na história ocidental, marcando a transformação do mundo antigo para o medieval. Ainda assim, talvez seja mais preciso falar de transformação do que colapso completo. Muitos elementos da civilização romana, leis, religião, arquitetura, urbanização, literatura, sobreviveram, embora em formas alteradas. O latim permaneceu a língua da erudição e administração. A Igreja preservou muitas funções administrativas. Códigos legais germânicos incorporaram princípios romanos. Na Europa Ocidental, dois principais herdeiros emergiram reivindicando o manto de Roma: a Igreja Católica Romana e o que eventualmente se tornaria o Sacro Império Romano. A Igreja adotou a estrutura administrativa romana, com o Papa gradualmente assumindo algumas das funções e prestígio do imperador como líder supremo. Quando Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III em 800 d.C., ele buscava explicitamente reviver a autoridade imperial romana, embora em contexto marcadamente diferente. No leste, o Império Bizantino continuou a evoluir enquanto mantinha conexão direta com as instituições romanas. Sob Justiniano, fez tentativa significativa de reconquistar territórios ocidentais perdidos, com sucesso temporário. Mesmo quando isso falhou e o Império perdeu vastos territórios para a expansão islâmica, manteve sua identidade romana. O sistema legal, estruturas administrativas e tradições imperiais continuaram, embora cada vez mais helenizadas e cristianizadas. Os povos bárbaros que eventualmente assumiram territórios ocidentais têm sido tradicionalmente retratados como destruidores da civilização romana. Pesquisa moderna apresenta imagem mais matizada. Muitos líderes germânicos buscavam preservar elementos do sistema romano que consideravam valiosos. Teodórico o Grande, governante ostrogótico da Itália, manteve a administração romana intacta e promoveu coexistência entre romanos e godos. Os francos sob Clovis adotaram cristianismo católico e muitas práticas romanas. Estas fusões germânico-romanas eventualmente produziram novas sínteses que preservaram aspectos da civilização romana enquanto os adaptavam a novas realidades. O conceito de România, o mundo definido por herança romana, permaneceu poderoso mesmo enquanto estruturas políticas romanas reais desapareciam no Ocidente. O estudo da história romana permaneceu central para a educação europeia por milênios. Durante a Idade Média, figuras históricas romanas eram estudadas por suas lições morais. A Renascença viu novo interesse em literatura, arte e arquitetura romanas como modelos de excelência a serem emulados. O período neoclássico dos séculos XVIII e XIX viu revivais explícitos de estilos romanos na arte e arquitetura, enquanto pensadores políticos estudavam atentamente instituições republicanas romanas. Nos Estados Unidos, os pais fundadores deliberadamente incorporaram elementos da Constituição Romana em seu novo governo, incluindo Senado, sistema de controles e equilíbrios, e ideal de virtude cívica. A arquitetura neoclássica de Washington DC visava explicitamente evocar grandeza romana. Napoleão e Mussolini ambos adotaram deliberadamente símbolos romanos como águias e faces para conectar seus regimes à glória imperial romana. Mesmo hoje, quando nos referimos à civilização ocidental, estamos largamente falando da tradição que começou com gregos e romanos. Nossos sistemas legais, vocabulário político, Senado, República, ditador, Constituição e mesmo calendário, meses de janeiro a dezembro, são herdados diretamente dos romanos. A própria ideia de Estado secular governado por leis em vez de afiliação tribal ou religiosa deve muito a precedentes romanos. Arqueologicamente, o Império Romano deixou impressionante registro material que continua a iluminar nossa compreensão de mundo antigo. Locais como Pompeia, preservado pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., fornecem visão incomparável da vida romana cotidiana. Monumentos sobreviventes como o Coliseu, Panteão e Arco de Constantino continuam a impressionar visitantes com sua escala e sofisticação. Artefatos recuperados, de delicados vasos de vidro a joias intrincadas, demonstram o alto nível de artesanato alcançado pelos romanos. Talvez o mais notável sobre o legado romano seja sua universalidade e adaptabilidade.
Ao contrário de muitos impérios antigos que permaneceram fenômenos regionais, a influência romana transcendeu sua base geográfica original para moldar civilizações de Europa Ocidental ao Oriente Médio, norte da África e além. Os princípios e práticas desenvolvidos sob Roma mostraram-se extraordinariamente adaptáveis a uma variedade de contextos culturais e históricos. Este legado duradouro deriva parcialmente da característica romana de pragmatismo e disposição para adotar e adaptar. Roma nunca foi uma civilização estática, mas continuamente absorveu influências estrangeiras e evoluiu para enfrentar novos desafios. Esta flexibilidade permitiu que sua influência sobrevivesse mesmo após o colapso das estruturas políticas romanas originais. A queda de Roma também oferece lições para sociedades modernas. O declínio de um sistema aparentemente invencível que havia dominado o mundo conhecido por séculos mostra que mesmo as civilizações mais exitosas contêm vulnerabilidades. Problemas como desigualdade socioeconômica crescente, polarização política, dependência excessiva de mão de obra explorada e falha em integrar adequadamente populações de fronteira têm paralelos em nosso mundo contemporâneo. Para entender completamente o significado de Roma, devemos olhar além da simples narrativa de ascensão e queda para apreciar a complexa interação entre continuidade e mudança. As estruturas políticas romanas eventualmente desmoronaram, mas muito do que Roma criou, leis, literatura, arte, arquitetura, língua, religião, continuou a moldar o mundo por muito tempo após os últimos imperadores, e continua a influenciar-nos hoje. A história da águia romana que dominou continentes é, portanto, não apenas história de poder político e militar, mas de profunda transformação cultural cujos efeitos continuam a ressoar através dos milênios. Em seu auge, Roma criou o sistema global único que transcendeu limites étnicos e geográficos anteriores. Em seu suposto declínio, alimentou novas sínteses culturais que preservariam e transmitiriam sua herança para futuros distantes que seus fundadores dificilmente poderiam ter imaginado. Vamos agora explorar mais detalhadamente alguns aspectos da vida cotidiana romana, para dar uma impressão mais clara de como era viver sob a águia imperial. A vida urbana era central para a experiência romana. No auge do Império, Roma tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, uma escala de urbanização que o mundo ocidental não veria novamente até Londres do século XIX. Outras cidades como Alexandria, Antioquia e Cartago tinham populações de centenas de milhares. Mesmo cidades provinciais menores frequentemente apresentavam um impressionante conjunto de amenidades públicas. Estas cidades eram construídas de acordo com princípios claros, geralmente incluindo layout em grade com 2 eixos principais, o cardo, norte-sul, e o decumanus, leste-oeste, cruzando-se no centro da cidade. Aqui estaria o fórum, centro da vida cívica, comercial e religiosa. Os edifícios ao redor do fórum tipicamente incluíam templos, basílica, para negócios e procedimentos legais, cúria, sala do conselho municipal e lojas. Além do fórum, uma cidade romana bem estabelecida contaria com teatros para apresentações dramáticas, anfiteatros para jogos gladiatoriais e caçadas de animais, circos para corridas de bigas e banhos públicos. Estes banhos eram instituições particularmente importantes, servindo não apenas para higiene, mas como centros sociais onde pessoas de diferentes classes podiam misturar-se, discutir negócios ou política e relaxar. Banhos típicos incluíam sequência de salas, tepidarium, morno, caldarium, quente, e frigidarium, frio, juntamente com áreas para exercício, socialização e às vezes bibliotecas ou salas de leitura. Os banhos romanos demonstravam sofisticada engenharia, com sistemas de aquecimento sob o piso, hipocaust, que circulavam ar quente de fornalhas por espaços vazios sob pisos elevados e dentro de paredes. A água era fornecida por aquedutos, obras-primas de engenharia civil que usavam gravidade para transportar água de fontes distantes, às vezes por dezenas de quilômetros, mantendo o declive preciso de apenas alguns centímetros por quilômetro. A habitação urbana variava enormemente por classe social. A elite vivia em domos, casas elegantes construídas ao redor de pátios internos que forneciam luz e ar enquanto mantinham privacidade da rua. Uma domus típica tinha entrada, fauces, levando a átrio central com impluvium, piscina, para coletar água da chuva do telhado aberto acima. Ao redor estariam quartos, cubicula, sala de recepção, tablinum, e sala de jantar, triclinium. Casas maiores poderiam ter segundo pátio, peristilo, com jardim cercado por colunas, salas adicionais para uso da família, e às vezes até pequenos banhos privados. A maioria da população urbana, entretanto, vivia em insulae, edifícios de apartamentos de vários andares que poderiam atingir até 5 ou 6 andares de altura. Construídos tipicamente de concreto e tijolo, frequentemente com estrutura precária, estes prédios abrigavam numerosas famílias em espaços pequenos,
frequentemente com acesso limitado à água ou instalações sanitárias. Os andares superiores eram especialmente indesejáveis devido à necessidade de subir escadas e risco aumentado em caso de incêndio ou colapso. Comida para a população urbana vinha de várias fontes. A elite desfrutava refeições elaboradas em casa, preparadas por escravos especializados. Outros dependiam de estabelecimentos de alimentação que variavam de simples barracas de comida de rua, termopolia, com grandes jarros embutidos contendo alimentos quentes, a taberna servindo vinho e refeições simples. Em Roma, grande parte da população urbana pobre recebia uma ração mensal de grãos, annona, do governo imperial, política iniciada durante a República e expandida sob os imperadores. Esta distribuição ajudava a prevenir fome urbana e desordem social, embora não fornecesse dieta completa. A dieta romana básica centrava-se na tríade mediterrânea de pão, azeite e vinho. Grãos, principalmente trigo, eram moídos para farinha e assados em pão, alimento básico para todas as classes. Azeite, produzido em vastas quantidades nas províncias adequadas, especialmente Espanha e norte da África, servia para cozinhar, iluminação e produtos de higiene. Vinho, normalmente diluído com água, era bebida universal, consumida por homens, mulheres e até crianças, em parte porque frequentemente era mais seguro que água não tratada. Esta dieta básica era suplementada com leguminosas como lentilhas, grão-díbico e feijão, formas baratas de proteína. Vegetais, especialmente alface, chicória, alho-poró e nabo eram comuns. Quail e malformation nutritional additional. Carne era relativamente cara e consumida mais frequentemente pela elite, embora a carne de porco fosse relativamente comum entre todos exceto os mais pobres. Para a elite, refeições podiam ser ocasiões extraordinariamente luxuosas. O satirista Juvenal reclamava de um homem que gastou valor equivalente a pequena fortuna em único peixe. Iguarias exóticas como línguas de flamingo, úteros de porca e pavões recheados demonstravam extravagância dos anfitriões ricos. O famoso livro de receitas associado a Apício, de recoquinaria, demonstra sofisticação culinária considerável, com uso extensivo de ervas, especiarias, algumas importadas da distante Índia, e técnicas culinárias complexas. Entretenimento era central para a vida romana, com espetáculos públicos servindo tanto para diversão quanto propósitos políticos. Ao patrocinar jogos, políticos e imperadores demonstravam generosidade para o público e ganhavam popularidade. Os jogos também proporcionavam oportunidade de reunir grandes segmentos da população, reforçando identidade e hierarquia social. Os espetáculos mais famosos eram os jogos gladiatoriais, onde combatentes treinados, muitos escravos ou condenados, mas alguns voluntários, lutavam até submissão ou morte. Contrariamente à crença popular, a maioria das lutas não terminava em morte. Gladiadores habilidosos eram investimentos valiosos para seus proprietários e não seriam sacrificados frivolamente. Diferentes tipos de gladiadores usavam armas e armaduras distintas. O murmilo com grande capacete em forma de peixe e escudo retangular contra o traex com pequeno escudo redondo e espada curta. O retiarius com rede e tridente contra o secutor fortemente blindado. Igualmente populares eram as corridas de bigas, realizadas em enormes hipódromos como o Circus Maximus em Roma, que comportava mais de 150.000 espectadores. Aurigas, condutores de bigas, tornavam-se celebridades, com fãs dedicados a uma das 4 facções principais: verdes, azuis, vermelhos e brancos. Estas corridas eram extraordinariamente perigosas, com acidentes frequentes à medida que carruagens faziam curvas fechadas a alta velocidade. Aurigas bem-sucedidos, embora frequentemente de origem escrava, podiam ganhar fortunas e fama consideráveis. Outros espetáculos incluíam venationes, caçadas de animais exóticos, naumachiae, batalhas navais encenadas quando arenas como o Coliseu eram inundadas, e execuções dramáticas onde condenados eram mortos em encenações de cenas mitológicas. Estas formas de entretenimento, embora populares, provocavam ocasional crítica de filósofos e moralistas que os consideravam brutais e degradantes. Entretenimento mais refinado incluía teatro, com apresentações de comédias, adaptadas de modelos gregos, mimos e pantomimas, apresentações dramáticas silenciosas com acompanhamento musical. Recitais de poesia eram populares entre círculos educados, enquanto concursos atléticos, embora menos proeminentes que no mundo grego, também aconteciam. Religião era aspecto difuso da vida romana, permeando tanto eventos públicos quanto atividade privada. A religião romana tradicional focava mais em ritual apropriado e observância do que crença pessoal.
Sacrifícios, libações e observância de fastos, calendário religioso, eram considerados essenciais para manter Pax Deorum, paz com os deuses que garantia prosperidade e segurança romanas. O panteão romano incluía deuses maiores como Júpiter, Juno e Minerva, equivalentes a Zeus, Hera e Atena gregos, Marte, deus da guerra, Vênus, deusa do amor e ancestral mitológica de Roma através de seu filho Enéas, e muitas divindades menores. Cultos domésticos honravam Vesta, deusa da lareira, Lares, espíritos guardiões do lar, e Penates, deuses da dispensa, junto com gênios do paterfamilias, espírito guardião do chefe da família. Conforme o império expandia, incorporava divindades de territórios conquistados, frequentemente identificando-as com deuses romanos existentes. Ísis egípcia, Cibele frígia e Mitra persa todos encontraram seguidores em Roma. Estes cultos orientais frequentemente ofereciam experiência religiosa mais pessoal e emocional, prometendo salvação individual e relacionamento mais íntimo com o divino que a religião cívica tradicional. O judaísmo manteve posição excepcional como religião lícita, religião permitida, apesar de sua rígida recusa em reconhecer outros deuses. Judeus eram isentos de participar no culto imperial e permitidos seguir suas próprias leis e práticas, embora revoltas judaicas nos séculos I e II depois de Cristo resultassem em represálias severas, incluindo destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O cristianismo, inicialmente visto como seita judaica, eventualmente enfrentou perseguição por recusar-se a participar em sacrifícios aos deuses romanos ou culto imperial. Perseguições eram geralmente esporádicas e localizadas até o século III depois de Cristo, quando imperadores como Décio e Diocleciano implementaram políticas mais sistemáticas visando forçar conformidade. A conversão de Constantino no início do século IV transformou dramaticamente a posição do cristianismo, que progressivamente tornou-se religião favorecida e eventualmente oficial do império. A família era unidade social fundamental em Roma, com estrutura legal distinta centrada no conceito de pátria potestas, poder do pai. O pater familias, chefe masculino da família, teoricamente mantinha autoridade absoluta sobre outros membros, incluindo poder de vida e morte sobre filhos, embora na prática este poder extremo raramente fosse exercido no período imperial. Até a morte do pai, filhos adultos tecnicamente permaneciam sob sua autoridade legal. Casamento vinha em diferentes formas legais. No início período republicano, mulheres passavam da potestas de seu pai para manus, controle legal, de seu marido. Por período imperial, casamentos sine manu tornaram-se norma, permitindo que mulheres permanecessem legalmente ligadas a famílias natais e mantivessem direitos de propriedade separados. Divórcio era relativamente simples e comum, especialmente entre classes altas, exigindo apenas declaração de intenção de terminar casamento. Tanto homens quanto mulheres podiam iniciar divórcio. A posição das mulheres romanas era complexa. Legalmente, estavam sob perpétua tutela de homens e excluídas de participação política formal. Na prática, mulheres romanas, especialmente da elite, frequentemente gerenciavam propriedades substanciais, conduziam negócios e exerciam influência significativa através de redes familiares. Comparadas a mulheres na Grécia clássica ou muitas outras sociedades antigas, mulheres romanas tinham liberdade social considerável, aparecendo em banquetes, visitando fóruns e banhos públicos, e participando de eventos religiosos. Educação formal era principalmente para meninos de famílias livres, especialmente classes mais altas, embora algumas meninas da elite também recebessem educação substancial. Educação primária, aproximadamente idade 7-12, focava em alfabetização básica e aritmética, frequentemente ministrada por pedagogos, frequentemente escravo grego educado. Educação secundária, aproximadamente idades 12-16, cobria literatura, história, geometria e, crucialmente, retórica, a arte do discurso público que era essencial para a carreira política ou legal. Para os poucos que continuavam para a educação avançada, opções incluíam estudo de retórica mais avançada, filosofia, ou campos técnicos como medicina, arquitetura ou direito. Muitos jovens ambiciosos viajavam para centros educacionais como Atenas ou Alexandria para concluir estudos. Famílias romanas abastadas frequentemente contratavam tutores privados, frequentemente escravos ou libertos gregos, enquanto alguns municípios apoiavam escolas públicas, especialmente nos períodos imperial médio e tardio. Literatura latina desenvolveu-se inicialmente sob forte influência grega, mas eventualmente encontrou voz distinta. Poetas como Virgílio, cujo épico Eneida fornecia para Roma equivalente à Ilíada e Odisseia de Homero, e Horácio, mestre da lírica e sátira, estabeleceram novos padrões artísticos. Historiadores como Tito Livio e Tácito documentaram e interpretaram o passado romano,
enquanto filósofos como Cícero e Sêneca adaptavam ideias gregas para contexto romano. A lei romana talvez represente a conquista intelectual mais distinta e influente. Desenvolvendo-se através de séculos de prática, a lei romana criou conjunto sofisticado de princípios e conceitos que continuam a embasar muitos sistemas legais modernos. Características distintivas incluíam: Distinção entre jus civile, lei aplicável a cidadãos romanos, e jus gentium, lei das nações, aplicável a não-cidadãos. Desenvolvimento de jus naturale, lei natural, como conceito filosófico subjacente. Foco em contratos, obrigações e direitos de propriedade. Procedimentos jurídicos formais com magistrados especializados. Jurisprudência como disciplina intelectual. Os romanos também demonstraram talento excepcional para a organização e administração. O exército romano exemplifica estas habilidades, com sua estrutura altamente padronizada. A legião, unidade básica com aproximadamente 5.000 homens, era dividida em 10 coortes, cada uma subdividida em 6 centúrias de 80 homens. Esta organização permitia flexibilidade tática, mas também controle rigoroso. Legionários serviam por longos períodos, inicialmente 6 anos, mais tarde 20 ou mais, recebiam treinamento intensivo e usavam equipamento padronizado que incluía o gladius, espada curta, pilum, dardo, scutum, escudo retangular e lorica segmentata, armadura de placas articuladas. Acampamentos militares, mesmo temporários, seguiam layout padronizado, com ruas em grade cruzando-se no centro onde estava o praetorium, quartel-general. Este plano de acampamento às vezes formava o núcleo ao redor do qual cidades provinciais posteriormente se desenvolviam. A disciplina era estrita, com punições severas por covardia ou desobediência, mas soldados também recebiam compensação adequada, benefícios para veteranos e possibilidade de promoção baseada em mérito. A administração provincial evoluiu ao longo do tempo. Durante a República, províncias eram administradas por excônsules ou expretores, procônsules e propretores, servindo mandatos limitados. Abusos eram comuns, com governadores frequentemente tratando províncias como oportunidades para enriquecimento pessoal. Sob Augusto e imperadores posteriores, sistema mais profissionalizado desenvolveu-se com províncias divididas entre senatoriais, nominalmente controladas pelo Senado, e imperiais, diretamente sob controle do imperador. Este sistema administrativo dependia de aristocracia local, decuriões ou curiales, que serviam em conselhos municipais e eram responsáveis por coletar impostos, manter infraestrutura pública e administrar justiça local. Em troca de assumir estes encargos, recebiam status e privilégio. Este sistema funcionou razoavelmente bem durante o Alto Império, mas tornou-se crescentemente oneroso durante os períodos de crise do século III e posterior, quando pressões fiscais aumentaram. Economicamente, o Império integrou vasta área em único sistema comercial, facilitado por moeda comum e relativamente estável, até crises inflacionárias posteriores. Extensa rede de estradas pavimentadas. Segurança marítima permitindo comércio mediterrâneo com riscos reduzidos. Sistema legal comum reconhecendo contratos e disputas comerciais. Pesos e medidas padronizados. Comércio de longa distância floresceu, trazendo produtos como seda da China, especiarias da Índia, âmbar do Báltico e marfim da África subsaariana. Comércio intraimperial em produtos básicos como grãos, azeite, vinho, cerâmica e metais criou sistema de interdependência econômica, com diferentes regiões especializando-se em produtos particulares. O Estado desempenhava papel significativo na economia, financiando projetos de construção maciços, administrando minas e às vezes intervindo em mercados para estabilizar preços de necessidades. Escravidão era componente fundamental da economia romana. Escravos constituíam talvez 10 a 15% da população total do império, com percentuais muito maiores em certas áreas como a Itália rural ou grandes centros urbanos. Escravos vinham principalmente de conquista militar, pirataria, criação. Filhos de mulheres escravas nasciam escravos, e ocasionalmente autovenda devido a dívidas. Experiências de escravos variavam dramaticamente. Escravos de minas e equipes agrícolas grandes sofriam condições brutais e frequentemente vida curta. Escravos urbanos em casas melhores frequentemente desfrutavam padrão de vida material superior ao de cidadãos pobres livres. Escravos educados trabalhando como tutores, contabilistas ou administradores podiam acumular peculium, poupança pessoal, substancial. Escravos imperiais administrando departamentos governamentais frequentemente exerciam poder considerável. Manumissão, libertação,
era relativamente comum no sistema romano. Escravos podiam ser formalmente libertados por seus mestres, tornando-se libertos, que eram cidadãos romanos, embora com algumas limitações. Libertos frequentemente mantinham conexões com antigos mestres, tornando-se parte de suas redes clientelares. Alguns libertos atingiam riqueza substancial, embora preconceito social contra a origem servis persistisse. Escravos imperiais libertados frequentemente continuavam em funções administrativas, às vezes atingindo posições de extraordinária influência. As cidades do império mostravam notável grau de uniformidade arquitetônica e institucional, resultado de influência cultural romana e iniciativa das elites locais que buscavam demonstrar romanidade. Este processo, frequentemente chamado romanização, não era política imposta de cima, mas processo complexo onde povos provinciais adotavam seletivamente elementos da cultura romana e os adaptavam às suas próprias tradições. Longe de meramente impor cultura aos conquistados, Roma frequentemente criava novas sínteses culturais. À medida que o império evoluía, suas fronteiras estabilizavam-se em limites naturais como o Reno e Danúbio na Europa, desertos na África e Oriente Médio, e Oceano Atlântico no Oeste. Estes fronteiras, eram defendidos por combinação de fortalezas permanentes guarnecidas por tropas auxiliares frequentemente recrutadas das próprias populações fronteiriças, legiões baseadas estrategicamente em profundidade atrás da fronteira, barreiras físicas como o Muro de Adriano na Britânia ou fossas e paliçadas na Germânia, alianças com estados-cliente além das fronteiras formais. Este sistema defendeu efetivamente o império por séculos, mas eventualmente provou-se vulnerável à crescente sofisticação dos bárbaros além das fronteiras, pressão de migração em massa causada por mudanças climáticas e movimentos populacionais na Ásia Central, e enfraquecimento interno das capacidades militares e fiscais romanas. Como mencionado anteriormente, o colapso do Império Romano Ocidental no século V d.C. é frequentemente visto como uma das grandes transições da história. Ainda assim, muitos elementos da civilização romana continuaram nas entidades políticas sucessoras. O Reino Franco sob Clovis adotou o cristianismo católico, código legal largamente baseado em precedente romano, e moeda inspirada no solidus romano. Os reinos góticos na Itália e Espanha mantiveram muitas estruturas administrativas romanas. A Igreja Católica preservou a língua latina, literatura e muitas práticas administrativas romanas. No Oriente, o Império Romano continuou em forma alterada como Império Bizantino por quase 1000 anos adicionais. Embora tornando-se progressivamente mais grego em língua e cultura, os bizantinos sempre se consideraram romanos, Romaioi, e seus imperadores como sucessores diretos de Augusto e Constantino. Este Estado preservou o direito romano, codificado no Corpus Juris Civilis de Justiniano, literatura clássica e tradições administrativas romanas, mesmo enquanto adaptava-se às circunstâncias em mudança. O impacto de Roma estende-se muito além da vida do próprio império. O ideal de governança universal transcendendo fronteiras étnicas e culturais influenciou inúmeros estados subsequentes. O Sacro Império Romano, o Império Russo, cuja palavra para governante, czar, deriva de César, e o Sultanato Otomano, cujos sultões às vezes reivindicavam o título de César de Roma após conquista de Constantinopla, todos buscaram de maneiras distintas recapturar a universalidade do ideal romano. No mundo moderno, a influência romana permanece visível em nossas instituições políticas, sistemas legais, línguas, arquitetura e multitude de outros domínios. Quando os arquitetos do Capitólio dos Estados Unidos projetaram um edifício com cúpula e ordens clássicas, estavam conscientemente evocando herança romana. Quando advogados discutem contratos e obrigações, estão usando conceitos desenvolvidos por juristas romanos. Quando falamos em Senado, República ou Império, estamos empregando o vocabulário político romano. Roma nos fascina parcialmente porque parece simultaneamente familiar e estrangeira. Os romanos enfrentaram muitas questões que ainda lutamos hoje. Como equilibrar a autoridade central com a autonomia local? Como incorporar populações diversas em sistema político comum? Como transferir poder pacificamente? Como manter fronteiras seguras enquanto permanecem abertos a influências externas benéficas? Suas soluções nem sempre são diretamente aplicáveis a nosso mundo moderno, mas fornecem pontos de referência valiosos para nossas próprias deliberações. O estudo da Roma Antiga também nos lembra da contingência histórica. Um império que dominou o mundo mediterrâneo por séculos e parecia representar a própria definição de permanência e estabilidade eventualmente passou por transformações profundas, e em sua forma ocidental, desapareceu completamente.
Este lembrete da fragilidade até das instituições humanas mais imponentes continua a ressoar. Talvez o legado mais duradouro de Roma seja a própria ideia de que sociedades humanas diversas podem ser unidas sob estruturas políticas, legais e culturais comuns que transcendem diferenças étnicas ou regionais. É este conceito, uma ordem universal baseada em lei e cidadania em vez de laços tribais, que continua a inspirar entidades políticas até hoje, da União Europeia às Nações Unidas. As impressões de Roma permanecem visíveis na paisagem em 3 continentes. Ruínas de anfiteatros pontilham a Europa, de Londres a Atenas. Aquedutos romanos ainda se erguem na Espanha, França e Turquia. Cidades inteiras, como Gerash na Jordânia ou Douga na Tunísia, preservam seu layout romano em notável integridade. A rede rodoviária europeia ainda segue muitas das rotas estabelecidas por engenheiros romanos. Esta presença física é acompanhada por uma presença cultural igualmente significativa. A literatura latina continua a ser estudada e apreciada. Figuras históricas e mitológicas romanas permanecem referências culturais comuns. E a própria ideia de civilização ocidental como tradição contínua é amplamente construída sobre a fundação de conquistas greco-romanas na política, direito, literatura e arte. A trajetória de Roma também oferece narrativa atraente que continua a inspirar obras criativas. Inúmeros romances, filmes e programas de televisão são ambientados no mundo romano, de obras históricas meticulosamente pesquisadas a fantasias livremente inspiradas. Esta representação cultural contínua mantém Roma viva no imaginário popular, mesmo enquanto nossa compreensão acadêmica do mundo romano também continua a evoluir e aprofundar. Os romanos enfrentaram muitos dos mesmos desafios que sociedades modernas, integrando imigrantes e populações conquistadas, mantendo infraestrutura pública, equilibrando poder entre diferentes classes sociais, respondendo a mudanças ambientais e pressões externas. Suas soluções nem sempre foram bem-sucedidas, mesmo a curto prazo, e frequentemente incluíam elementos que rejeitaríamos hoje, como escravidão e opressão brutal. No entanto, o estudo de como eles enfrentaram estes desafios, tanto seus sucessos quanto seus fracassos, pode fornecer perspectivas valiosas. À medida que continuamos a lutar com questões de identidade, cidadania e governança em um mundo globalizado, o exemplo de Roma permanece relevante. Não como modelo a ser copiado acriticamente, mas como ponto de comparação histórica e fonte de inspiração para pensar sobre como sociedades humanas podem organizar-se e governar-se. A arqueologia em sítios romanos continua a revelar novas informações, alterando nossa compreensão do mundo antigo. Avanços em métodos arqueológicos, incluindo sensoriamento remoto, análise de DNA, isótopos estáveis e técnicas não invasivas de imageamento, estão permitindo aos pesquisadores extrair mais dados de evidências existentes e identificar sítios anteriormente desconhecidos. A recente descoberta de um forte romano excepcionalmente bem preservado em Vindolanda, perto do Muro de Adriano, forneceu insights sem precedentes sobre vida na fronteira romana, incluindo extraordinária coleção de tablets de escrita em madeira preservados em condições anaeróbicas. Papiros preservados em regiões secas do Egito continuam a fornecer documentação detalhada sobre a administração romana cotidiana e vidas privadas. Os arquivos de Oxirrinco, em particular, revelaram milhares de textos que vão desde literatura clássica até registros de impostos e correspondência pessoal. Estes documentos frequentemente fornecem visão mais matizada da vida romana que os textos literários polidos que tradicionalmente formaram a base de nossa compreensão. Nossa visão de Roma também está sendo enriquecida por estudos crescentes de partes do Império anteriormente negligenciadas. Enquanto pesquisas tradicionais frequentemente focavam na Itália, Grécia e partes ocidentais do Império, trabalho nas fronteiras orientais, África do Norte e regiões danubianas está revelando distintas versões de romanidade, onde cultura romana combinava-se com tradições locais de maneiras criativas e dinâmicas. Análises químicas e científicas também estão aprofundando nossa compreensão de aspectos da vida romana que não são facilmente visíveis em textos ou ruínas. Estudos de isótopos em ossos humanos fornecem informações sobre dieta e migração. Análise de núcleos de gelo e sedimentos lacustres revela mudanças climáticas que podem ter afetado a agricultura e padrões de assentamento romanos. Estes métodos proporcionam novo entendimento de como os romanos interagiam com seu ambiente e enfrentavam desafios ecológicos. A historiografia romana também evoluiu significativamente. Abordagens mais antigas frequentemente aceitavam acriticamente fontes literárias romanas e adotavam perspectiva romanocêntrica que via a expansão romana principalmente como força civilizadora benéfica.
Estudos mais recentes adotaram visão mais crítica, prestando maior atenção às experiências daqueles que viviam sob domínio romano, incluindo povos provinciais, escravos, mulheres e outros grupos marginalizados na própria literatura romana. Uma área de pesquisa particularmente vibrante examina como identidades eram construídas e negociadas sob domínio romano. Em vez de ver romanização como processo unidirecional pelo qual provincianos simplesmente adotavam cultura romana, estudiosos agora enfatizam as maneiras como pessoas nos territórios romanos ativamente selecionavam, adaptavam e reinterpretavam elementos culturais romanos, criando identidades híbridas distintas que eram nem simplesmente romanas nem meramente nativas. Este trabalho revela que ser romano significava coisas muito diferentes em diferentes partes do império e para pessoas de diferentes classes sociais, gêneros e status legal. Um mercador sírio, um proprietário de terras galo-romano, um soldado auxiliar germânico e um administrador da cidade egípcia todos podem ter se identificado como romanos em certos contextos, mas teriam entendido essa identidade em termos diferentes e expressado-a através de diferentes práticas culturais. O estudo de Roma também tem sido enriquecido por abordagens teóricas da antropologia, sociologia e teoria literária. A análise do discurso tem iluminado como textos romanos construíram e reforçaram hierarquias de poder. Teoria pós-colonial tem fornecido ferramentas para examinar as complexas relações entre centro imperial e periferias. Estudos de gênero têm revelado como noções romanas de masculinidade e feminilidade moldaram práticas políticas, sociais e religiosas. Estas novas abordagens não diminuem o extraordinário impacto e realizações de Roma, mas proporcionam compreensão mais matizada de suas complexidades, contradições e limitações. Elas nos permitem apreciar mais plenamente como o mundo romano funcionava, não como abstração idealizada, mas como sociedade humana real com todas as complicações que isso implica. Enquanto historiadores modernos frequentemente falam do declínio e queda do Império Romano, especialmente no Ocidente, pesquisas recentes enfatizam crescentemente elementos de continuidade e transformação. Vistas do final do século IV ou início do V, muitas das mudanças que posteriormente seriam vistas como sinais de queda pareceriam adaptações dentro de um sistema contínuo, não colapso total. As próprias identidades de muitos dos povos bárbaros que eventualmente estabeleceram reinos nos territórios ocidentais anteriormente romanos foram formadas em parte através de interação com Roma. Muitos de seus líderes foram educados no império ou serviram em seus exércitos. Seus sistemas políticos frequentemente buscavam legitimar-se incorporando símbolos e práticas romanas. E a cultura material de seus reinos frequentemente mostrava continuidade significativa com formas romanas tardias. Esta revisão histórica não nega que mudanças dramáticas ocorreram entre os séculos V e VII na Europa Ocidental, incluindo declínio urbano, redução de comércio de longa distância e transformações em estruturas políticas. Mas vê estas mudanças não como simples história de colapso, mas como transformação complexa onde muito do mundo romano continuou em novas formas. Um aspecto fascinante da história e legado de Roma é como diferentes grupos através do tempo reivindicaram sua herança para seus próprios propósitos. Carlos Magno e o Sacro Império Romano buscaram legitimar-se como sucessores diretos da autoridade imperial romana. Os impérios russo e otomano ambos se viram como herdeiros de Roma-Constantinopla. O Renascimento italiano foi construído em parte sobre recuperação consciente de formas artísticas e literárias romanas. Os revolucionários americanos e franceses do século XVIII encontraram inspiração em instituições republicanas romanas. Esta reivindicação contínua de Roma como ancestral político e cultural continua até hoje. Quando arquitetos modernos incorporam colunas clássicas ou cúpulas romanas, estão evocando associações com autoridade e permanência romanas. Quando políticos fazem discursos em latim ou citam precedentes históricos romanos, estão buscando o manto de legitimidade romana. A própria ideia de Ocidente ou civilização ocidental como tradição contínua é construída significativamente sobre reivindicação da herança greco-romana. Estas reivindicações são sempre seletivas, enfatizando aspectos de Roma que ressoam com preocupações contemporâneas enquanto minimizam outros que não se encaixam na narrativa desejada. Roma tem servido como símbolo tanto de autoridade imperial quanto liberdade republicana, tanto de lei e ordem quanto revolução e mudança, tanto de inclusão cosmopolita quanto dominação imperialista. Esta maleabilidade simbólica é parte do que permitiu ao legado romano permanecer tão potente através de contextos históricos amplamente diferentes. Enquanto a águia romana não mais domina territórios através de 3 continentes, sua influência permanece profundamente entrelaçada nas sociedades que surgiram das conquistas romanas e nas que posteriormente foram influenciadas por elas.
O latim pode não ser mais falado como primeira língua, mas suas derivações, italiano, espanhol, português, francês, romeno, são faladas por centenas de milhões, e seu vocabulário infiltrou-se profundamente no inglês e outras línguas. Os sistemas legais romanos baseados no direito civil, com seus códigos escritos e princípios jurídicos estabelecidos, fornecem estrutura para sistemas legais em grande parte da Europa continental, América Latina e outras regiões. Mesmo países com tradições de common law como Reino Unido e Estados Unidos incorporaram muitos conceitos jurídicos romanos. A influência religiosa de Roma continua através da Igreja Católica, cuja própria estrutura organizacional foi modelada segundo o Império, com dioceses frequentemente seguindo fronteiras provinciais romanas. Roma, a cidade, permanece centro simbólico do catolicismo, enquanto o latim continuou como língua litúrgica até relativamente recentemente. Politicamente, muitas instituições contemporâneas têm antigas raízes romanas. O título Senado é usado para câmaras legislativas de Washington a Paris. Nomes de meses, de janeiro a dezembro, são derivados do calendário romano. O conceito de direitos de cidadania, independentemente de etnia, deve muito a precedentes romanos. Esta influência duradoura fala da importância histórica extraordinária de Roma. Poucos estados antigos deixaram marca tão profunda e duradoura. Este impacto deriva não apenas do poder militar romano, mas também da sofisticação de suas instituições políticas e legais, da adaptabilidade de sua cultura e do pragmatismo que permitiu incorporar povos, ideias e práticas diversas em seu sistema imperial. Enquanto nações hoje enfrentam desafios de integração social, mobilidade populacional, governança democrática e harmonização de tradições locais com sistemas globais, a experiência romana proporciona caso histórico fascinante de civilização que lutou com muitas questões paralelas. Não como modelo a ser simplesmente copiado, mas como ponto de referência histórica que pode iluminar caminhos tanto a seguir quanto a evitar. A história de Roma é, em última análise, evidência tanto do notável potencial quanto das limitações perenes de empreendimentos humanos. Em seu zênite, Roma alcançou nível de organização social, sofisticação cultural e escopo geográfico sem precedentes no mundo ocidental. Ainda assim, mesmo no auge de seu poder, continha contradições e falhas que eventualmente contribuiriam para sua transformação, no Ocidente, seu colapso. Este arco histórico não precisa ser lido como simples narrativa de ascensão e queda, mas como estudo de caso das maneiras complexas em que sociedades humanas evoluem, adaptam-se e eventualmente se transformam em algo diferente. Os elementos mais duradouros do legado romano não foram suas conquistas militares ou mesmo seus monumentos físicos, mas suas ideias, instituições e inovações culturais que continuaram a moldar sociedades séculos após as legiões terem marchado pela última vez. A águia romana que uma vez pairou sobre 3 continentes continua a projetar sombra longa. Em nossas leis e línguas, instituições políticas e estruturas religiosas, concepções de cidadania e identidade cívica, a influência de Roma permanece uma presença constante, às vezes óbvia, frequentemente sutil, mas inegavelmente significativa. Como todas as grandes civilizações, Roma continha multidões, conquista brutal e impressionante inovação cultural, opressão desumana e notável inclusão social, rigidez dogmática e adaptabilidade pragmática. É esta complexidade, estas contradições internas, que fazem de Roma não apenas objeto de pesquisa histórica, mas fonte contínua de reflexão sobre a natureza das sociedades humanas e as possibilidades e limites de organização política. Enquanto a águia romana não mais sobrevoa exércitos marchando para conquistar novos territórios, sua presença simbólica permanece poderosa. Das colunas dos edifícios governamentais em Washington DC às águias que adornam brasões nacionais, das leis que governam contratos comerciais aos sistemas políticos que estruturam governos, a influência de Roma continua a se fazer sentir. Este legado começa com a própria língua. Quase 60% do vocabulário inglês moderno tem raízes latinas, frequentemente através do francês. O vocabulário do direito, política, ciência e religião é especialmente rico em derivações latinas. Este impacto linguístico é ainda mais pronunciado nas línguas românicas, italiano, espanhol, português, francês, romeno e outras, que evoluíram diretamente do latim vernacular falado por súditos romanos comuns. Nossos sistemas legais devem muito a Roma. Conceitos como contrato legal padronizado, direitos de propriedade claramente definidos, distinção entre diferentes tipos de crimes, importância de precedente legal e opinião jurídica especializada foram altamente desenvolvidos sob lei romana. O Código Justiniano, compilação monumental da lei romana do século VI, formou a base do direito civil que predomina na Europa continental e em grande parte do mundo além. Politicamente,
o impacto de Roma foi igualmente profundo. Os fundadores dos Estados Unidos estudaram estruturas republicanas romanas enquanto projetavam seu novo governo, adotando conscientemente elementos como Senado, veto e separação de poderes. A própria noção de república, res publica ou coisa pública, como forma de governo onde soberania reside no povo e seus representantes em vez de monarca, tem raízes diretas na experiência romana. Arquitetonicamente, elementos de design romano continuam a adornar edifícios governamentais, bancos, tribunais e outras estruturas que buscam evocar autoridade e permanência. Cúpulas inspiradas pelo panteão, arcos triunfais modelados segundo exemplos romanos, e colunas de ordens clássicas são características comuns em arquitetura cívica em todo o mundo ocidental e além. Nossa compreensão de infraestrutura pública e seu papel em sociedade funcional também deve muito a precedentes romanos. Estradas, pontes, aquedutos, portos e outros elementos de infraestrutura eram vistos pelos romanos não apenas como conveniências práticas, mas como manifestações do poder, beneficência e engenhosidade romana. Esta abordagem para obras públicas como expressões concretas de autoridade política e bem-estar social permanece influente. O próprio conceito de cidadania universal, ideia de que pertencimento político pode ser baseado em aceitação de princípios e leis comuns em vez de ascendência étnica compartilhada, tem fortes raízes romanas. A abordagem romana de extensão gradual de cidadania para incorporar povos conquistados, culminando no Édito de Caracalla em 212 d.C., concedendo cidadania a quase todos os habitantes livres do império, forneceu modelo para sociedades multiétnicas e multiculturais. Religiosamente, o cristianismo foi profundamente moldado por sua adoção como religião oficial do Império Romano tardio. A estrutura da Igreja Católica Romana foi modelada segundo a administração imperial, com dioceses frequentemente seguindo linhas provinciais romanas e bispos assumindo aspectos da autoridade de governadores romanos. A própria teologia cristã foi articulada utilizando conceitos e vocabulário derivados de pensamento jurídico e filosófico romano. Culturalmente, literatura, arte e arquitetura romanas estabeleceram cânones estéticos que continuaram a influenciar criação artística por milênios. O Renascimento foi construído enormemente em recuperação e reinterpretação conscientes de modelos clássicos. O movimento neoclássico dos séculos XVIII e XIX recapturou elementos de design romano para expressar ideais de racionalidade e ordem republicana. Mesmo hoje, referências a figuras e eventos romanos preenchem nossa literatura, cinema e outras mídias. Esta influência continuada deriva não apenas do poder imperial romano, mas da flexibilidade e adaptabilidade da civilização romana. Roma prosperou não por impor uniformidade rígida, mas por criar estrutura dentro da qual diversas culturas e tradições locais podiam coexistir enquanto participavam em sistema político, legal e econômico compartilhado. Esta abordagem para acomodar diversidade dentro de estrutura unificadora ressoa com desafios enfrentados por sociedades modernas multiculturais. A história de Roma também nos lembra da fragilidade de até mesmo sistemas mais duradouros e aparentemente invencíveis. Um império que durou séculos e parecia encarnar a própria ideia de estabilidade e permanência eventualmente transformou-se fundamentalmente, em sua forma ocidental, desapareceu. As causas foram complexas e interconectadas: pressões externas, tensões internas, mudanças ambientais, estagnação econômica, ossificação institucional, mas o resultado foi o fim de ordem política que muitos haviam considerado eterna. Esta lição de contingência histórica tem relevância particular para nosso próprio tempo, quando enfrentamos desafios globais como mudanças climáticas, desigualdade econômica crescente e tensões entre forças de integração global e reação nacionalista. O exemplo de Roma sugere que até sistemas que parecem incontestáveis podem eventualmente falhar se não conseguirem adaptar-se a circunstâncias em mudança e resolver contradições internas. Ao mesmo tempo, a história de Roma também demonstra notável persistência de ideias, instituições e práticas culturais mesmo após o colapso das estruturas políticas que inicialmente as fomentaram. As legiões podem ter parado de marchar há muito tempo, e a águia imperial não mais domina os céus do Mediterrâneo, mas o legado de Roma continua a moldar nosso mundo de maneiras incontáveis. Este é talvez o mais importante ensinamento da história romana, que o impacto de uma civilização não pode ser medido simplesmente por extensão territorial ou longevidade política, mas por ideias, valores e instituições que cria e como estas influenciam sociedades subsequentes. Neste sentido, a águia romana verdadeiramente transcendeu limites tanto geográficos quanto temporais, deixando marca que continua a moldar nossa compreensão do que significa construir sociedade justa, eficaz e duradoura.
Essa história da águia que dominou continentes é, portanto, não apenas relato de poder imperial desaparecido há muito tempo, mas exploração das maneiras em que o passado continua a viver no presente, nas palavras que falamos, leis que nos governam, edifícios que construímos e ideias que ainda debatemos. Roma nos fascina parcialmente porque, estudando-a, aprendemos não apenas sobre o mundo antigo, mas sobre as origens e fundações de nosso próprio. Obrigado por estar conosco nesta jornada pela história do Império Romano, desde suas origens até seu legado contínuo. Novos encontros virão em breve.